Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, que alegria imensa e que prazer imenso trabalhar com vocês um assunto de suma. Eu não sei nem como dizer isso, mas que alegria poder vir aqui e trabalhar com vocês um assunto de suma importância para mim. Um assunto de verdadeira essência. Em 1 Josué, para você que não é religioso, para você que não tem uma religião, não se preocupe tanto com se ligar a doutrinas. Aqui nesse canal e nesse momento não vai ser isso. Nós iremos falar de sobriedade. E sobriedade pautada naquilo que Pedro nos diz, sede sóbrios. Mas nós vamos tratar a sobriedade como algo muito muito real, verdadeiro, prático e essencial e fundamental para os dias em que nós estamos vivendo. Por que eu quero, de repente, eu apareço falando de sobriedade? Há 13 anos eu descobri o que era sobriedade. E há 13 anos eu vivo a sobriedade. Então, pessoal, eu venho de um processo onde há 13 anos eu me descobri há uns 15 anos atrás. Eu estava em um processo onde eu precisei aprender o que era sobriedade para poder me livrar de algumas coisas em minha vida. E a sobriedade, ela me ensinou que o autodomínio, o autoconhecimento, a percepção, ela vai gerar uma ação e uma reação muito importante em nossa vida e em nossa história. É capaz de fazer com que nós tenhamos a liberdade de escolher o que nós iremos ou não fazer, falar, realizar. E ao passo em que nós escolhemos as nossas ações, nós meio que conduzimos as reações em nossa vida e em nossa história. Pessoal, a sobriedade ela tem um peso fundamental na nossa vida, no contexto que nós vivemos hoje em dia. Então eu venho, através desse canal, falar da sobriedade como um método também, mas um meio de vida, um propósito de vida. Qual que é o propósito? Ser sóbrio. E o que é sobriedade? Sobriedade é autodomínio, sobriedade é autoconhecimento, sobriedade é sabedoria, sobriedade é entendimento de si mesmo, de um poder superior e do próximo. Sobriedade é você entender os limites, é você entender que disciplina é liberdade. Sobriedade é muito mais do que não ser dependente de uma determinada substância, mas sobriedade é você de fato entender que, apesar de determinadas situações, eu escolho não fazer determinadas situações, escolhas e não ter determinadas atitudes. Então nós iremos aprofundar durante toda a nossa vida, nossa história, sobre sobriedade. E o quanto que essa palavra sobriedade ela é importante no dia a dia, no mundo contemporâneo. Como que a sobriedade ela é importante nos dias atuais. Como que ser sóbrio traz para nós a responsabilidade da nossa vida. Sobriedade é entender que, assim como nós temos limitações, o outro também tem limitações. Pessoal, sobriedade é um mar de. E esse canal, meu canal pessoal, vai ser voltado inteiramente para falar de sobriedade. Quem é você na fila do pão, Rodrigo, para falar sobre sobriedade? Eu, em 2012, 2011 para 2012, eu tive um contato muito profundo com os 12 passos.
Os 12 passos é uma metodologia que vai basear toda a nossa linguagem, todo o nosso trabalho, todas as nossas explanações. Em 2012 eu tive Em 2012 eu tive um trabalho, um conhecimento muito profundo com a primeira carta de Pedro, onde ele diz no capítulo 5, sede sóbrio. E aí eu fui entender através de leituras e filosofias e muitas coisas o que é ser sóbrio, o que é sobriedade. E desde 2011, 2012, até hoje eu pretendo viver a sobriedade para o resto da minha vida terrena. Eu fui entendendo o quanto que é poderoso a palavra sobriedade e o quanto é poderoso ser sóbrio e o quanto é poderoso falar de sobriedade. Depois de 2012, eu vivo isso. E aí, nada mais justo do que devolver, porque é algo que transborda. Viver em sobriedade é algo que transborda a minha alma, a minha vida. Viver a sobriedade é viver o autoconhecimento em uma profundidade muito grande. É você conhecer cada limitação que você tem. É você conhecer através da cultura vários processos mentais que existem, vários gatilhos que te fazem agir como você age. É um conhecimento. Ser sóbrio é um autoconhecimento. E é isso que eu vejo que a nossa sociedade demanda. Pessoas que se conhecem profundamente. É essa bandeira que eu pretendo levantar aqui nesse canal, agora daqui para frente. É esse o meu posicionamento. Qual que é o meu posicionamento? É o autoconhecimento, o autodomínio, uma autoimagem revigorada. Uma pessoa que se conhece, uma pessoa que se coloca em seu lugar, uma pessoa humilde, aprender o que é humildade, o que é falsa humildade, o que é um respeito humano, o que é o orgulho de fato mesmo, mas trabalhado isso na filosofia, trabalhado isso na linguagem dos 12 passos, aonde que nós, através de uma psicologia, é claro que eu não sou psicólogo, mas eu sou uma pessoa que vive todos os dias a sobriedade. Eu em 2000 até 2011, eu acho que aproximadamente de 2010, 9, 8, de 2007, de 2006, 2005 a 2011, eu vivi um processo de drogadição muito profundo, muito forte. E esse processo ele foi desencadeado por várias situações. Várias situações que me levaram a tomar determinadas atitudes muito erradas na vida, a enxergar a vida de um prisma que não era meu, a fazer com que eu tomasse uma postura que não era minha, a fazer com que eu vivesse uma vida a partir de um prisma que não me pertencia. Quando nós, e aqui a gente já. Por isso que eu falo do autoconhecimento é tudo. Quando nós vivemos uma vida pautada em algo que não é nosso, e muitas vezes, pessoal, e aí esse canal ele vai distribuir muita informação, porque eu vejo na minha história, durante esses 13 anos de caminhada, de sobriedade, eu vejo como que nós podemos sim, e aí eu, através de várias ações que nós já fizemos, através de vários contextos, através de várias situações, eu trago para vocês uma coisa. A melhor coisa que existe é viver a sua vida na sua individualidade. Não é você ser um egoísta, um indivíduo sozinho. Que hoje a nossa sociedade, ela. Então, dentro de um vídeo, não vai dar para abordar toda a dinâmica do que nós pretendemos falar aqui. Porque sobriedade envolve o mar de assuntos. Desde aquilo que nós vivemos lá no passado,
que foi sendo construído, as mentiras que nos foi sendo contadas, as experiências que nós fomos vivendo, os traumas que nós fomos vivendo. Algumas pessoas que são mais sensíveis desencadearam sim traumas mais profundos, e aí, para que esses traumas eles não agissem com uma força esmagadora muito grande, substâncias psicodélicas são necessárias para que eu vou te usar uma palavra, é meio que um anestésico para a dor interna de se não viver a verdade, de se não viver a realidade. E aí eu já deixo esse chamado para você. O que é as redes sociais hoje, se não uma forma de se drogar? O que é o abuso das substâncias, de remédios, para se anestesiar? Por que que isso está acontecendo? Eu digo que com toda a propriedade do universo, tá ok? Eu digo com toda a propriedade do universo. Muitas vezes você se anestesia porque você quer suprimir uma dor que é sua, de não viver a sua vida e a sua história. Isso é a coisa mais dolorosa que existe no mundo. Viver o que não te pertence, viver o que não é seu. Sobriedade começa quando? Quando que a sobriedade começa? É quando você começa a ter uma percepção que muitas vezes a vida que você está vivendo não te pertence, não é sua. E aí você consegue, muitas das vezes, começar a ter consciência das coisas. E você começa a enxergar gatilhos mentais, predisposições, ações que você, resultados que você está obtendo na sua história, na sua vida, que muitas vezes você não queria. É aquilo que Paulo vai falar. Eu faço o mal que quero. Como é que é? Eu faço o mal, mas o bem que eu quero não faço. É mais ou menos assim, só pra gente resumir. O mal que eu não quero fazer, eu faço, mas o bem que eu desejo fazer, eu acabo não fazendo. Isso, pessoal, é necessário uma desconstrução interna. É necessário um deserto muito grande, uma aridez. É necessário que nós passemos pelo fogo para que nós sejamos derretidos, lapidados mesmo, para que nós possamos voltar com uma força muito grande e tomando a posição que nos pertence, que é viver uma vida que de fato é nossa. Essa é a grande realidade. Viver uma vida que é nossa, viver uma vida que nos pertence. Hoje nós vivemos pautados pelo que a mídia fala, a internet fala, a cultura fala. Mas infelizmente, e aí eu digo que há um desafio a ser vencido muito grande, porque a sociedade ela está distribuída ela está atribuída, ela está formatada para que mantenha as coisas funcionando. E quando há uma disrupção muito grande, há uma quebra de paradigma. Há uma quebra de paradigma. Mas eu digo para vocês, existem pessoas que são mais sensíveis do que outras em determinadas situações e que acabam hoje em dia se entupindo de substâncias. E aí, é claro que eu vou dizer aqui, existem as drogas, hoje nós temos várias drogas no mercado, mas essas pessoas elas estão fugindo de si mesmas. Só isso. Muitas vezes elas têm algo no coração e ouviu alguém falar que aquilo que ela é ruim, é pecado. Então essa desconstrução precisa ser realizada. Isso é um, isso é um, isso é um, uma coisa muito ruim que a nossa cultura oferece para nós. Muitas vezes o maior desejo do nosso coração é tido como pecado em alguns momentos, em algumas áreas, em algumas castas da nossa vida. E aí nós somos impedidos, muitas vezes, de sair da caverna. Porque nós precisamos encarar a verdade para que essa verdade nos liberte.
É necessário nós olharmos para de fato aquilo que mais muitas vezes, nos apetece dentro do nosso coração. E aí, assim, a partir do momento que a gente tem coragem de olhar para dentro, mas a gente precisa, primeiro, romper aquela barreira de que a cultura estabelece, que a mídia estabelece, que a internet estabelece, que o próximo estabelece, que o meu contexto estabelece. A sobriedade, ela tange no conheça-te, aceita-te e supera-te. Conheça-te, aceita-te e supera-te. Quando você se conhecer, você vai entender que existe algo dentro do seu coração que é muito profundo, é muito particular. É necessário que você perceba isso. Mas sem a percepção apurada, é difícil que nós consigamos entender isso. E aí, quando isso extrai, quando a gente sai para fora, a gente bate em várias barreiras, até com que nós rompamos e a gente se levante para que de fato, aquilo que de fato é. Pessoal, sem mais delongas, esse canal ele vai servir como um meio para que nós falemos de sobriedade. Então a sobriedade vai ser o nosso tema, sempre vai ser o nosso tema principal, ok? Sempre vai ser a nossa linha principal aqui do nosso canal, sobriedade. Nós iremos trabalhar sobre várias situações. Se você achar pertinente esse assunto, se você achar que esse assunto ele te interessa, se você achar que de fato esse assunto ele vai te ajudar em alguma coisa, compartilhe. Nós vamos trabalhar muitos temas aqui de autoconhecimento, sem a necessidade, por exemplo, porque nós muitas vezes nós ficamos amarrados a algumas coisas, pessoal. Por exemplo, a cultura. Muito do que nós precisamos está na leitura. Muito do que nós precisamos está numa boa leitura. Muito do que nós precisamos já está predisposto. Muitas vezes a gente fica terceirizando muitas coisas. É claro que um bom profissional, ele é fundamental no processo. Sozinho demora muito mais. E muitas vezes a gente comete muitos erros quando a gente caminha sozinho. Quando a gente tem uma pessoa do lado ali nos orientando, a gente vai mais rápido e a gente erra menos. Porque geralmente aquela pessoa que já passou o processo, e aí eu estou dizendo dos profissionais, por exemplo, mas nem tudo, nós precisamos ter a coragem. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente quer transferir para o psicólogo a responsabilidade da nossa história, da nossa vida, do nosso procedimento. E não é assim. Às vezes a gente quer, por exemplo, eu vou numa palestra do palestrante tal, que é o palestrante mais top das galáxias. Puxa vida, ele vai. A gente quer colocar toda a nossa esperança nele. Cara, uma palestra que a gente vai não vai mudar a nossa vida se a gente não se mover, se a gente não andar. A gente pode trazer o melhor palestrante do mundo, mas se nós não estivermos dispostos a caminhar, se a gente não estiver disposto para caminhar, nós não vamos conseguir resultado nenhum. Nós precisamos caminhar, a responsabilidade é nossa. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo da nossa guinada, tá? A responsabilidade é nossa. Até aqui pode ser que nós não tenhamos sido o único responsável por onde nós estamos. Mas se você chegou aqui, daqui para frente a responsabilidade é altamente sua. Não é você que vai ter que caminhar. Se você ficar nesse conteúdo, esse conteúdo ele vai levar você para frente, vai mesmo. Mas se você não quiser caminhar, não adianta. Não adianta. E eu te falo, não precisa seguir ninguém, porque ninguém vai caminhar por você. É claro que existem várias pessoas, é importante você ir no psicólogo, mas, por exemplo, um psicólogo ele precisa da sua verdade. Um psicólogo ele precisa de todo o seu coração, porque senão ele não vai conseguir extrair nenhum resultado. E outro, é igual aprender um violão.
Você paga lá R$ 1.000 por hora para um professor. Cara, top demais. Mas se você não chegar na sua casa e treinar, você vai jogar dinheiro fora. Você vai jogar, a não ser que você. Ah, beleza, eu vou para um conservatório. Mas lá no conservatório, se você não tiver dedicação, você vai gastar, você vai perder seu tempo. Então é necessário que haja uma predisposição da sua parte. Primeira coisa, você precisa querer, você precisa desejar caminhar com as suas pernas. Primeiro, é assumir a responsabilidade. Daqui para frente é comigo. Daqui para frente é comigo. Comente aqui. Daqui para frente é comigo. Sou eu que vou precisar caminhar. Gente, não tem outra solução. Se você tá nesse, se você chegou agora, 20 minutos e 21 minutos de vídeo. Se você chegou até aqui, é aqui que é, agora é comigo. Você precisa ter isso, agora é comigo. Não tem ninguém aqui à minha volta, agora é comigo. Sou eu e eu mesmo que vou enfrentar esse detalhe. Sobriedade é sobre isso. Sobriedade é sobre assumir a responsabilidade pela sua vida. É sobre isso. Sobriedade é assumir a responsabilidade sobre a sua vida. Me desculpe ser tão direto, e eu preciso ser direto, mas sobriedade é sobre assumir a responsabilidade pela sua vida e